Pode falar, vocês estavam com saudade da Deia, eu sei disso. Agora a audiência vai bombar, a gente vai voltar com o canal com força total, porque esse canal sem a Deia não é o canal da Etiba. Não é, né? Não é o canal Etiba. Não, sem a Deia é só Etiba. Não, permanece sendo o canal da Etiba porque somos uma só carne, né, meu bem? Gente, mas com muito esforço estamos aqui para falar com vocês, para gravar esse vídeo, porque temos realmente coisas muito importantes e preciosas a comunicar com vocês. Eu já estava assim com saudade de estar aqui no canal, não sei, né, se vou conseguir fazer isso com tanta frequência, porque temos uma menininha aí que tem tido bastante cólicas, né? Então... A Ana Luz nasceu, gente, tem 18, 19... 20. Acho que é 19. 20 dias. Eu discuti não que a Deia é boa com data, número, essas coisas. 20 dias, então a Deia ainda está naquele processo, né? A gente cuida de lá, corre ali. Se ela chorar, a Deia vai ter que sair daqui para socorrer, aquela coisa. Tá bem cansada. Durante a noite acordando o tempo inteiro para dar de mamar, muita cólica. O primeiro mês de um recém-nascido em casa nunca é fácil, né? A gente sabe, quem é mãe sabe disso. Então estamos nesse período aí, 20 dias de um bebezinho em casa, com mais 3 pequenos em casa, né? O Tomás ainda é bem bebê, então tem sido bem desgastante, mas é uma grande graça, é uma alegria enorme poder receber os filhos que Deus tem para nós, né? Cada filho que chega é felicidade ao nosso coração, não é, meu bem? A Ana Luz chegou, né, com um parto domiciliar, um parto natural, né, Deia? Sim. Nasceu aqui em casa mesmo, lá no nosso quarto. E foi muito especial, assim, eu participei de tudo ali, eu acompanhei todo o processo. Mais uma vez, né, porque a gente já tinha tido um parto domiciliar com o Tomás, que é o nosso penúltimo, né? E para quem não sabe, nós temos 4, né? O Bento, o Matias, o Tomás e agora a Ana Luz, e fora os outros 2 no céu, que está lá intercedendo por nós, também de gestações que a gente perdeu. Então, a gente está nessa dinâmica, ainda a casa está fora um pouco do ritmo normal, né? E a Deia depois ela vai gravar um relato de parto para colocar aqui para vocês. É uma promessa já dela que ela está fazendo já há muito tempo e não cumpre. O povo já está pedindo um relato de parto. E a gente vai trazer depois a Ana Luz aqui para mostrar ela para vocês. Sim, hoje não, porque tá tarde, estamos gravando num horário tarde. E ela está dormindo, pelo menos até agora. Mas vamos mostrar sim e vamos contar como foi este parto, tá bom, gente? Mas não é sobre parto que nós vamos falar no vídeo de hoje, não é, meu bem? Vamos falar um pouco sobre esse desafio de educar os filhos nesse mundo maluco, nesse mundo louco, né? Nesses perigos que tem por aí, né? Os tempos são maus, a gente não pode terceirizar, a gente já falou isso aqui várias vezes, não pode terceirizar completamente os nossos filhos, nem confiar a educação deles ali, entregar para a escola, pronto, a escola educa, ensina tudo que precisa, e eu não quero mais nem saber, ou então põe na paróquia, a paróquia lá faz o catecismo lá, ensina para ele tudo que é de Deus e pronto, acabou. Então, aí você fala para a criança ir à missa, e você mesmo não vai às vezes, né? Nós somos, sem dúvida, os primeiros catequistas dos nossos filhos, né? E em muitas realidades, dependendo de onde você mora, a realidade que você vive, talvez você venha a ser o principal e o único catequista que o seu filho vai ter, né? Dependendo aí da realidade. Então nós vamos falar um pouco nesse vídeo sobre esta importância de catequizarmos, né? Passarmos esta doutrina, o catecismo para os nossos filhos, que até certo tempo era algo muito comum, né? As famílias faziam isso, ensinavam a fé, passavam, transmitiam os valores da fé, a riqueza da fé católica para os nossos filhos. Com o tempo isso foi se esfriando, as famílias deixaram de ter seus momentos de oração juntos, deixaram de transmitir a fé, a beleza da vida dos santos, a beleza da igreja para os seus filhos, e a gente está vendo aí o jeito que tá as famílias por aí afora, né? E a conduta do homem, né, no mundo de hoje, consequência de tudo isso que foi se perdendo ao longo dos anos. Eu tava com saudade de gravar com você, Deia, sabia? É diferente, é legal, porque você fala um pouco, eu paro e fico pensando naquilo que você falou, né, e eu fico pensando naquilo que eu vou falar depois. E é muito mais tranquilo. É muito mais fácil, não sem dúvida. De gravar assim de ping-pong, não é ótimo. legal? É bem Mas legal. É bom, né? Nós dois juntos, né, Deia? É legal pra caramba. Mas não é isso que a gente tá falando, né, Deia?
Não, a gente não chicoteou. Não chicoteou, vamos chicotear, que você já tinha até esquecido do chicote. Não tinha, né? não, vamos lá. Nós preparamos os nossos filhos em casa para eles fazerem a primeira comunhão. Matias está com 5, o Bento está... Matias com 6, o Bento está com 7, vai fazer 8 agora em dezembro. E eles já receberam a primeira Eucaristia, e que gera um certo problema de vez em quando, porque quando a gente chega na paróquia, o ministro não sabe disso, né? E o ministro na paróquia nova, se a gente vai a alguma missa hoje, na paróquia que nós frequentamos, os ministros já estão sabendo. Mas sempre é um problema, porque eles chegam, os ministros ficam assim olhando para nós, e a gente fala, não, ele já fez a primeira comunhão. Ah, é? E alguns ficam assim, né? Mas dá a comunhão e depois da missa, geralmente o ministro corre atrás da gente. Ei, vem cá, preciso conversar com vocês. Aí a gente já leva a lembrancinha da primeira comunhão dele. Conversamos com o padre, tudo direitinho. Além da lembrança, temos um documento também que o padre Mateus, que nos acompanhou, redigiu, falando que eles estavam devidamente avaliados e preparados, né? E então que já estavam ali fazendo a primeira comunhão, recebendo Jesus Eucarístico. Lembrando que é preciso ter um sacerdote, se você, né, quiser optar por isso, catequizar seus próprios filhos, é preciso ter um sacerdote que te acompanhe, né, que te autorize a fazer isso, e esse sacerdote vai acompanhar, sentar com você e com seu filho de vez em quando, para poder avaliar, e ele mesmo vai encaminhar todo o processo, né? Isso é importante, a gente não pode virar e falar assim, agora eu vou catequizar para a primeira comunhão por conta própria. Não, é bom que se tenha, né, um acompanhamento. Um acompanhamento, também uma justificativa. Por que nós queremos, né, evangelizar, catequizar os nossos filhos em casa, fazer esta catequese doméstica, né? Não é simplesmente, vou fazer e pronto. É bom sim, precisa ter este acompanhamento, né, e até mesmo esse pastoreio do sacerdote, porque, né, inserção na própria comunidade. Exatamente, né? Às vezes, porque o que acontece? Às vezes a criança, né, quando ela chega ali na idade da razão, por volta dos 6, 7 anos, ela já tem total consciência do que seja a Eucaristia, né? E só que em muitos lugares só se permite a primeira comunhão com 12 anos, né? É um período muito avançado, quando muitas vezes a criança já se perdeu, já foi tão ferida na alma, na sua pureza. É muito velho, gente. 12 anos já é um molecão, entendeu? Não é mais hoje. Então, quando a criança já tem essa consciência, né, esse amor por Jesus Cristo, saber o que está acontecendo ali na Santa Missa, o que é a própria Eucaristia, né? O que é o sacrifício da missa. E claro, aí na catequese vamos trabalhar os mandamentos, a vida de oração, a vida da graça, estar em estado de graça para receber Jesus, todas essas questões, prepará-los para uma boa confissão. Os outros sacramentos da igreja. Outros sacramentos. Então, né, não tem por que se esperar tanto assim, mas voltamos a reforçar, precisa sim de uma autorização e um acompanhamento do sacerdote, tá bom, gente? É isso aí. Mas para isso também a gente precisa de bons materiais, né? Porque quando você vai preparar o seu filho para catequese, você precisa encantar esta criança por aquilo que é a igreja, né? Por aquilo que é a doutrina da igreja, pela Eucaristia. E é importante que você prepare estes momentos, faça com zelo esta catequese, porque se você está querendo fazer em casa esta catequese do seu filho, é importante que ela seja bem feita, né? Então, ter bons materiais, se preparar. Muitas vezes os pais também precisam se preparar, precisam conhecer e se dedicar a conhecer melhor e mais a doutrina. Então, bons materiais são muito importantes. A gente preparou o Bento e o Matias com aquele livro de Pio X, né? Na Escola de Jesus. Na Escola de Jesus, que é o Catecismo de Pio X adaptado para as crianças. A gente não conhecia esse do Padre Negromonte, que nós vamos falar que a editora Caritatem está lançando, na verdade relançando, né, com capa nova, gráfico, bonito, capa bonita, né? A gente não conhecia esse. Depois que a gente soube, né, deste catecismo do Padre Álvaro Negromonte, né, Padre Álvaro Negromonte, ele tem uma história no Brasil assim fantástica, principalmente trabalhar na educação, a catequese, materiais formidáveis mesmo, que às vezes estão perdidos por aí. E a editora Caritatem, ela está republicando estes catecismos, gente.
do Padre Negromonte, e é fenomenal. A gente tem exemplares antigos deles. Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu catecismo. São vários livros, gente, ó. Esse aqui é do 2º ano. Aí tem tudo bonitinho, o que é a igreja, a missa, ouvir a missa, o pecado, a confissão, o batismo, as orações. E tem o guia do catequista. Do catequista ou do pai, né? Ou dos do pais. pai, que também que vai ser o catequista. É porque às vezes a pessoa está preparando a criança ainda, nem necessariamente para fazer somente primeira comunhão. Quer catequizar mesmo, quer ensinar sobre a igreja, sobre a fé. Então é um instrumento muito interessante. Então ele é composto, a editora Caritatem está lançando, na verdade, 4 livros. Esse aqui é o número 2 que a gente tem aqui. Né? Bem velhinho já, olha aqui, bem velhinho, dá pra ver. Isso só se encontra em sebo, gente. Isso, só em sebo, assim, você não encontra em lugar nenhum, assim. Então a editora Caritatem vai lançar o 2, o 3 e o 4. Vai mais ou menos de 6 anos de idade até mais ou menos 11 anos de idade. O 1, 2, o 3 e o 4. Então esse aqui é o catecismo, que é as verdades, a doutrina de maneira mais concisa, né? E esse aqui é o guia, né, do pai, que vai desmiuçar através de exercícios, de orações, e a linguagem do Padre Negromonte, gente, é fenomenal, é fantástico mesmo, gente. A gente ficou encantado com isso aqui. Ele explica tão bonitinho, detalhadamente, nesse guia do catequista, o que se deve fazer, gente. Olha aqui, a boa aula, como preparar a boa aula, por exemplo. Ele fala que precisa ter uma boa aula, porque senão as crianças se desgostarão do catecismo. Aí ele fala de explicações claras. Ele vai esmiuçar como é dar explicações claras para uma criança na catequese. Fale com moderação, nem tão alto, nem tão baixo, ele explica. Conserve a calma, ele vai explicar como conservar a calma nos gestos e na voz. Gente, de uma clareza que não tem como um catequista não se preparar bem para dar esta catequese com esse livro. Não tem como. Ó. Movimente os alunos, é importante movimentar os alunos na catequese. Que graça, gente. Faça verificação. Depois de contar uma história, mostre a gravura, mande contar o que ouviram, quebre a rotina. De quando em quando, dê uma aula diferente. Marque uma sabatina, faça um teste da matéria dada, faça recapitulações, leve as crianças à igreja para um ato religioso. Ele vai falando tudo isso. Reze, a importância da oração ele fala aqui. E por fim, ame. Ame a Deus, ame as crianças. Ele vai esmiuçando. Isso aqui eu estou falando resumidamente. Isso aqui são orientações mais gerais, mas de cada parte, de cada aula, ele dá uma orientação específica para cada aula. Então, a criança vai ter o seu livro, né, o seu livrinho, o seu catecismo. Então, é importante, por exemplo, você tem 2 filhos. Você tem que ter 2 cadernos desse aqui. Aí a Caritatem vai ser um financiamento coletivo, né? Financiamento coletivo. Tem que entrar no site deles. Quem ajuda nesse financiamento coletivo recebe os livros. Isso. Então, a criança, por exemplo, você tem 2 filhos, vai precisar de 2 caderninhos desse aqui, porque vai ter o lugar deles desenharem, o lugar deles escreverem, rabiscarem, tudo mais. Então, mas, por exemplo, você tem 2 crianças fazendo aquela mesma etapa, de 6 a 11 anos de idade, tudo. Você pode ter um guia apenas. Para 2, 3, né? Se você tem ali o caderno 3, no caso, esse aqui é o 2, que é o 3, aí você precisa do guia do caderno 3, entendeu? Então, basicamente é isso. E lá no site eles estão explicando direitinho como é que funciona. Tem o combo lá, se você quer catequista, se você quer comprar a mais, se você é pai, mãe, é homeschool. Então, está explicando tudo direitinho lá no site da Caritatem. A gente achou muito, muito interessante. Gente, esse livro do Padre Negromonte, ele é encantador. Tudo que ele escreve é encantador. Tem um livro dele para a mãe, sobre o papel da mãe, sobre a educação dos filhos, que é fantástico. Não, olha que espetacular. Ser amigo de Jesus, na página 134. Mas para contar com a ajuda de Jesus, isso é o catequista e o pai falando, né? Mas para contar com a ajuda de Jesus, é preciso também ser amigo de Jesus. Vejam, vai dar uma pausa. Lázaro era amigo de Jesus. O que fazia Lázaro para mostrar que era amigo de Jesus?
procurava agradar a Jesus, fazia tudo para agradá-lo, não pecava, para não desagradar o nosso Senhor. É assim que devemos também fazer, se queremos ser amigos de Jesus. E olha só que interessante. Mas vejam bem, a primeira coisa que devemos fazer para ser amigos de Jesus é viver sempre em estado de graça. Coisas elevadas, olha aqui para crianças, né? Isto é tão importante que vamos escrever em nossos cadernos. Aí ele fala o que é para escrever. Para ser amigo de Jesus, eu devo viver em estado de graça. Aí ele dá a orientação, mandar ler, repetir, sem ler, para ver se sabem. Porque aqui no caderno que é do Catequizando, tem o conteúdo que eles têm que decorar. Ó. Por exemplo, aqui, ó, para você decorar. Não vai dar para ver, né? Mas aqui, todos os dias tem um trechinho que a criança tem que memorizar, ela tem que decorar, gravar mesmo no coração alguns trechos, algumas passagens mais importantes desse catecismo. Então fica uma dica aí excepcional mesmo. Se a gente soubesse disso antes, tivesse conhecido isso antes. Mas a gente ainda, porque a catequese ela não se encerra assim que a criança faz a primeira comunhão, né? Ela continua, porque é sempre um aprofundar-se mais e um crescer na fé. Então com certeza nós vamos também aproveitar, utilizar estes livros para continuar a nossa catequese aqui em casa. Tem o Matias e a Ana Luz depois também. Tomás. Matias, Tomás e eu troco tudo, né? E é interessante, gente, que esse material ele também pode ser adotado pelas paróquias, pelos catequistas nas paróquias, né? Que riqueza! Hoje se perdeu tanto em muitas paróquias, né? O sentido, né, dos sacramentos se levou tantas vezes por outro lado, então a gente precisa retomar. E esse material é de uma riqueza enorme, pode muito bem ser adotado aí nas paróquias pelos catequistas. Tá aí, baita de uma dica. A gente vai deixar o link da editora Caritatem aqui embaixo. Se você quiser entrar lá, dá um pulinho, vale muito a pena. É um financiamento coletivo, então quando terminar os dias, aí tem os dias certos para fechar. Então... faltam 15 dias, se não me engano, para terminar o financiamento e ainda falta aí uma certa porcentagem. Então vamos colaborar, vamos ajudar para que rapidinho saiam estas riquezas, estas preciosidades, cheguem até as nossas casas. Tá aí uma boa dica. Gente, a gente precisa de coisas assim, para a gente se munir de coisas boas, de maneira estratégia, de uma forma pedagógica positiva, né? Assim, bonita, bela ao mesmo tempo, que leve a criança à oração. E legal, nesse livro, o Padre Negromonte, ele orienta aqui os pais ou os catequistas façam um exercício de oração espontânea com a criança. Ele fala da importância de ter uma oração que brota ali do coração da criança. Olha que interessante, Padre Negromonte que nasceu em 1901, né? E morreu em 1964. Ele já tinha, então não é influência da renovação carismática católica não, tá? Então é muito interessante que ele fala da oração espontânea, assim como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino também falava. Então ele estimula, fala, faça isso, faça aquilo, ou não faça dessa forma, faça assim, de maneira muito pedagógica. E é bonito como ele escreve para a criança, o linguajar dele. E ele que era um grande intelectual, né, no meio católico, na época frequentou ali a grande classe dos intelectuais católicos e se destacou e veio também trazer essa riqueza para as crianças, aí, os nossos filhos. É isso aí. Vamos deixar o link na descrição, né? Do financiamento. Já falou? Já falei. Então é isso aí mesmo. E aí quando você entrar no link, você vai ver como é bonita a forma como eles diagramaram o não catecismo. É isso aqui não. Não, gente, é tudo lindo, assim. Nossa, brilha aos olhos, né? Olha a cor do negócio aqui. Tadinhos, esses aí são bem antiguinhos. Mas realmente eles dão essa cara muito bonita, de muito capricho e zelo também pela beleza no material. É isso, viu, gente? Deu certo a ideia gravar com a gente hoje aqui. Graças a Deus. Vamos correr ver se a Ana Luz não tá chorando, né? Não tá no escuro? Não tá, não. Não, bacana, graças a Deus. Né? Então tá bom, então sinta-se à vontade. Obrigada, quando você quiser vir pro canal, viu? Tá de vez bom. em quando, gravar com a gente. E esse é o motivo que só tô eu aparecendo nos vídeos, né? Gente, o final da gestação foi bem puxado, tava bem puxado mesmo para eu gravar. Já algumas semanas antes da Ana Luz nascer eu já não estava mais gravando. E aí agora esse tempinho também, mas aos poucos a gente vai voltando. Amor? Então é isso, gente. Fica essa baita de uma dica. Junta-se a isso uma outra dicasinha, se me permite, ainda tem uns minutinhos ali pra gente terminar. Tá bom.
Se você não conseguir cortar a televisão da sua casa, diminua o máximo que você puder, Sim. principalmente os desenhos, tá? A criança exposta aos eletrônicos, isso é terrível. A gente vai fazer um vídeo aqui depois, daí a gente precisa fazer, porque é urgente, tem muita casa sofrendo com isso. Sim. E pais não estão percebendo o mal que os eletrônicos têm feito para as crianças. Isso tem sido até ligado com o fato do autismo ter crescido muito também. Essas crianças catatônicas, sem reações, sem convivência, tá? Isso é uma situação grave, séria, tá? Vamos falar disso depois, Sim. mas já fica a dica também. Porque a criança exposta aos eletrônicos pode colocar a perder todo um trabalho que você esteja querendo fazer ou esteja até fazendo em casa, de evangelização, de catequese com seu filho e tudo mais. Mas a criança exposta ali, não só ao mal que o eletrônico faz, mas a todo o conteúdo péssimo que pode chegar ao seu filho e aí, né, vir a perder aí toda a sua pureza, tudo aquilo que é tão belo na criança que a gente tem a missão de preservar, nós pais. Você não pode deixar o celular com ele, com a internet, a criança brincando na internet. Gente, é um clique. Ela vai lá e digita alguma coisa, quer um clique, abre uma janela, pronto, ela já está exposta àquela impureza, àquele perigo. Isso é terrível, isso é um perigo. Muita gente não quer ver, entendeu? Faz de conta que isso não é um problema. Ah, não, faz de conta que não é comigo. Isso não acontece comigo. Até parece que a gente nunca foi criança, né? E não sabe que às vezes a gente dá aquela rebolada e escapa dos pais, mesmo achando que... Os pais achando que não tá tudo bem, que meu filho tadinho, ele é um purinho, né? Minha filha, nem jamais pensa nisso, né? Vai saber. Vai saber. Bom, mas outro dia falaremos mais sobre esse assunto, não é, meu filho? Já virou quase 2 vídeos aqui. A gente se encontra então no próximo vídeo, quem sabe juntos. Vamos ver. Deus abençoe vocês e até lá. Até mais. Tchau.